Boa tarde. Vamos à sequência aqui, as palestras de hoje. Agora vamos ao quinto palestrante, André Marini. O tema de sua palestra será a comunicação através da radiodifusão nos meios clássicos e as oportunidades com as novas tecnologias. André Marini é diretor-geral da Band Rio e vice-presidente de rádio do Mediacom Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, André Marini. Obrigado, Davi. Bom, eu sou o André Marini, como o André já falou mais cedo, tem dois Andrés vice-presidentes, e é igual aquele quadro do programa de humor. Tem o André pobre, que sou eu, e o André rico, que acabou de sair daqui. Mas eu sou um pobre limpinho, vai dar para passar algumas coisas para vocês aqui. Na próxima meia hora aqui, a gente vai bater um papo de temas que a gente falou de manhã cedo, Marina, Gabriela, Rianelli, falaram aqui com a gente. A gente vai passar por eles com alguns pontos de reflexão, menos números do que a gente fez de manhã, mas aprofundando e refletindo algumas das coisas que a gente bateu papo aqui de manhã, que foram muito importantes. Então, eu queria começar falando que não dá para ser gestor de radiodifusão sem olhar para o passado. A gente sempre tem que olhar para o futuro, e a gente vai falar um pouco da história, a rádio aqui, mas a gente precisa olhar para o passado, porque algumas coisas na jornada desses 100 e poucos anos vieram na nossa bagagem. E agora a gente tem que abrir a bagagem e dizer o que fica nessa bagagem para os próximos 100 anos, o que não faz mais sentido e o que a gente vai continuar carregando na mochila. Então, é um pouco disso que a gente está batendo papo aqui nesse nosso encontro aqui hoje. Pode dar uma passadinha? Todo mundo, quando estuda rádio, a gente vai ouvir um especialista daqui a pouquinho, fala assim, houve um momento em que o rádio era soberano, né? Que as famílias se reuniam para uma radionovela, para um programa de auditório, para ouvir o noticiário na rádio. Não tinha televisão, não tinha internet. Era chamada a Era de Ouro do rádio, que era ali na década de 30, entre 30 e 40. Era a Era de Ouro, né? Que todo mundo fala. Ali era o grande momento do rádio. Nessa época, pode passar, por favor, segundo o IBGE, o Brasil tinha 41 milhões de pessoas, naquela época, entre os anos 30 e 40. Vamos considerar quantas pessoas escutavam rádio. Considerando o Brasil daquela época com pouca eletrificação, com poder aquisitivo, porque rádio era aquele negócio lá. Rádio era um aparelho de eletrodoméstico relativamente caro. Quantas pessoas no Brasil, de fato, podiam ouvir rádio naquele momento? Metade da população. Para ser otimista, 20 milhões de pessoas ouviam rádio na época de ouro do rádio. Hoje, a gente tem 215 milhões de pessoas no Brasil e a gente viu a Marina mostrando aqui, a Gabriela mostrando aqui, no último Inside Rádio, Inside Áudio, que foi do ano passado, 80% das pessoas ouvem rádio com frequência, 90% áudio de modo geral, mas 80%, a Marina mostrou aqui, ouvem rádio. 80% desse número aí são 178 milhões de pessoas. Na era de ouro do rádio, de uma maneira muito otimista, 20 milhões de pessoas ouviam rádio. Hoje, quase 180 milhões de pessoas ouvem rádio. Nós, amigas e amigos, estamos vivendo a era de ouro do rádio agora, todos os dias da nossa vida. Muitas vezes a gente vai ver isso deslocado, a era de ouro era lá, a era de ouro é agora. E tudo isso que apareceu de tecnologia que a gente conversou, e a gente vai bater um papinho aqui, reforçando tudo que foi falado, significa que a gente está surfando na era de ouro de rádio. Pode passar aí. E aí, tem um termo que a Gabriela mostrou aqui na pesquisa, que fala do tradicional, que eu estou chamando aqui de clássico. Né, que na pesquisa as pessoas dizem, olha, o rádio é tradicional. E eu estou chamando aqui de clássico, porque o clássico sempre será contemporâneo. O que é o clássico? Tchaikovsky é clássico. Thriller, de Michael Jackson, é um clássico da MPB. Né? Temos compositor Mozart, é clássico. Mas Evidências de Chitãozinho e Chororó é um clássico do sertanejo. Clássico é clássico. Clássico é contemporâneo. Clássico não é velho, clássico não é antigo. O clássico é contemporâneo. E a rádio tem, o que a pesquisa do Ibope, da Cantor Ibope apareceu como tradicional, que eu estou chamando de clássico. A gente tem o clássico com a gente, que continua sendo e continuará sendo contemporâneo para os próximos anos do que a gente tem para trabalhar aqui. O rádio, a Marina falou aqui, o Rianelli falou aqui, ele tece comunidades, do analógico
ao digital. O rádio é um construtor de diálogos. Aquilo que a Marina reforçou aqui, que o ouvinte gosta de se perceber, de ser citado na rádio, ele constrói diálogos, ele aproxima os noticiários, né, Alfredo, que você conduz aqui, na Band FM, aqui em Campos, no teu noticiário, você junta o poder público com o cidadão. Ele constrói diálogos, ele aproxima as pessoas. Então, a rádio continua tendo esse papel lá atrás e hoje de uma maneira muito forte e muito importante. É um clássico contemporâneo que a rádio continua fazendo. Aqui, antes só de você passar ele, quando a rádio fez 90 anos, há 11 anos atrás, algumas tecnologias já existiam, outras eram recém-chegadas. O WhatsApp tinha acabado de ser inventado nos Estados Unidos, estava chegando aqui e tal. E aí, aqui é um especial da TV Brasil, que falou aqui um vídeo rapidinho, 4 minutos, mas ele falava com a diretora, na época, de jornalismo da CBN, a Marisa Tavares, e com o diretor de jornalismo, na época, da Band News FM. Ouvia 2 concorrentes que falavam de jornalismo e dizia assim, como é que a tecnologia está entrando aí na maneira de fazer rádio? Como é que vocês estão olhando isso? E eles olharam a tecnologia, há 11 anos atrás, como uma oportunidade de interatividade. Olha o que eles falaram há 11, 12 anos atrás, quando a diretora da CBN na época, o diretor da Band News na época, foram entrevistados. O futuro do rádio está na tecnologia digital. O modelo converte os sinais de áudio em informação digitalizada, permitindo a transmissão de dados juntamente com o áudio. Com a inovação, o ouvinte ganha um som de alta qualidade, incluindo texto e vídeo. O Brasil ainda estuda se vai adotar o padrão europeu ou americano. A decisão vai ser aprovada até o fim deste ano. Eu acho que o futuro do rádio já chegou. A internet é uma grande aliada do meio rádio. Porque se você imaginar, né, o que é o tempo, a notícia em tempo real, o rádio sempre fez isso. O que é interatividade, a proximidade com o usuário, seja ele leitor, ouvinte, telespectador. Isso o rádio também sempre fez com as participações dos ouvintes. Então, o rádio vai ser cada vez mais uma plataforma que vai poder ser consumida de diversas maneiras. No dial do carro, no radinho de pilha, baixando podcast, ouvindo online enquanto se trabalha no computador. Acho que a tecnologia criou assim uma espécie de uma primavera para o veículo. O futuro do rádio é promissor, desde que ele continue veiculando um conteúdo relevante, útil para as pessoas, seja como entretenimento ou como informação. Ele tem a mobilidade na sua essência. Ele permite que você acesse o conteúdo dele de qualquer lugar, não só hoje pelas ondas do rádio, FM ou AM, mas também pela internet, e permite que você execute outras tarefas acompanhando a programação. A maioria das rádios já trabalha com mídias digitais. Elas estão inseridas no dia a dia das redações e também no cotidiano do ouvinte. Se antes a participação era limitada ao telefone, hoje a internet e as redes sociais fazem as informações chegarem ao celular. As emissoras também apostam na segmentação com programas de música, esporte e principalmente jornalismo. Um veículo que apura, seleciona, edita e dá uma referência para os ouvintes, ele se torna muito importante na formação de opinião, né? E o ouvinte também tem no rádio um veículo que dá voz a ele, que permite que ele se engaje, que ele reclame, que ele critique, que ele sugira, que ele tenha poder na formação de opinião pela melhora da vida nas grandes cidades, principalmente. Esse volume colossal de informação que a gente recebe todos os dias, as pessoas querem saber em que marcas elas podem confiar, quem é que vai apurar direito, quem é que vai estar ali levando a informação com isenção, com credibilidade, e isso vai só fortalecer aqueles que estiverem empenhados em fazer um bom jornalismo. Parece que esses 2 jornalistas assistiram a pesquisa que a Gabriela acabou de passar, mas isso foi há 12 anos atrás, quando algumas dessas tecnologias estavam chegando. A diferença na chegada das tecnologias é quem está olhando para ela como oportunidade. Essas 2 rádios, por exemplo, como milhares de rádios no mundo inteiro, olharam como oportunidade. Cresceram, ampliaram a audiência, ampliaram novos horizontes, novos públicos. Essa foi a maneira que o rádio veio fazendo.
A gente estava brincando, quando a Marina mostrou aqui aquela brincadeira que ela fez, bota lá no Google o que aparece como rádio. Para quem fabrica rádio, a Gradiente, a Philips, talvez a tecnologia tenha sido um problema. Talvez na casa do André não tenha mais um aparelho de rádio daquele formato. Mas para quem faz conteúdo, a tecnologia só veio acrescentar novos públicos, novas maneiras de se comunicar e bastante interatividade. Foi dessa maneira que a gente veio fazendo, e aqui estão 2 exemplos de como foi fazendo. Tudo que eles diziam, será assim? Está sendo rigorosamente assim, nessas e milhares de rádios ao longo do mundo. Então, o impacto das novas tecnologias é importante, pode passar aí, porque ele traz uma série de atributos que a gente também já falou aqui de manhã e vale reforçar. Melhor áudio, maior alcance, diversificação, acesso na hora que você quer, publicidade direcionada, né? A Marina falou aqui, o Rianelli falou muito da importância da métrica, né, das audiências, o quanto ela qualifica, o quanto ela é importante para a venda, e a interatividade com o ouvinte. Tudo isso veio e a gente soube aproveitar de uma maneira bastante eficiente para que a gente tenha crescido como a gente cresceu, como eu falei aqui no início, de 15, 20 milhões de ouvintes para 180 milhões de ouvintes. As novas tecnologias potencializam aquilo que a rádio tem de essência. De novo, tudo que a gente já falou aqui de manhã. A essência da rádio, que continua sendo importante, né? A tradição, a agilidade, a interatividade, a gente conseguiu ampliar com as novas tecnologias. Como a Marina mostrou, é isso, é o choque das gerações. É como conviver com isso, como a gente viu aqui de manhã. A essência é a agilidade, a interatividade que a gente continua tendo. E os formatos mudam, seja qual for o device, mas o conteúdo continua sendo a credibilidade, a confiança, a interatividade e a agilidade que os rádios têm. A natureza interativa da rádio é convergente, e aí tem uma coisa da interatividade que eu queria também contar aqui uma coisa que é uma visão importante nossa enquanto gestores. Quando a gente cria interatividade, a gente cria uma janela, parte do público interagir com os nossos comunicadores no ar, né? Eles mandam WhatsApp, interagem lá na live do YouTube, eles mandam informações para a gente. Isso é muito bom e muito rico para quem está no ar, é um termômetro, mas pode ser uma cilada. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui experiências pessoais, minhas como gestor de rádio. Aquele público que está interagindo é uma parte do público e não necessariamente é uma amostra representativa do universo dos seus ouvintes. Ele é uma parte do público. Ou aquele que participa de promoção, muitas vezes é o mesmo que está participando, ele não representa exatamente. Quando a gente pega a nossa pesquisa de audiência do perfil e chama os jornalistas, né, no caso da Band News, nossa, né, os jornalistas fazem, a gente mostra o perfil, eles falam, mas é esse? Mas a gente estava pensando que estava falando com outra pessoa. É o outro perfil. A cabeça de quem está no ar é aquele que estava interagindo com ele, e não necessariamente aquele que a pesquisa mostra, olha quem ouve a sua rádio nesse horário que você está no ar. É mais assim, é mais assado. Você fala, pô, eu achava que era outro. Então, a interatividade é boa, é importante, mas é um sinal de alerta, nós como gestores de radiodifusão, dividir isso sempre com a nossa equipe, as pesquisas de audiência, para que a gente tenha um norte exatamente de quem é a audiência da nossa rádio naquela faixa horária. Porque a interatividade pode induzir para um conteúdo que não é exatamente o que é da maioria dos ouvintes. E aí você pode estar começando a deixar a gente de fora, porque você está atendendo um nicho, não está atendendo a maior parte começa a não gostar, começa a diminuir, você não entende. Mas eu estou, olha aqui, olha como está bombando. Aqui as pessoas estão mandando, estão vindo trazer bolo aqui, ó, no estúdio, aquela senhora traz não sei o quê, né, aquela coisa do rádio, né, muito próximo das pessoas que levam lá. Olha, pô, o pessoal que está adorando aqui quando eu vou no shopping, mas não necessariamente é a audiência total. Então, a interatividade é importante, fundamental, acrescentou muito, mas a gente, como gestor, tem que ter esse cuidado de trazer a nossa equipe e mostrar, essa não é o melhor recorte de audiência, a gente tem que ter um olhar mais amplo do que só aquele que está interagindo com a gente. A rádio também é audiovisual, né, como a gente já viu aqui de manhã, em várias plataformas, ele é muito importante, e aí, de novo, queria compartilhar com vocês, já que hoje é um encontro de compartilhamento, para coisas boas e também pegadinhas. No compartilhamento de vídeo, essa semana, vou dar um exemplo comigo, ouvinte, que aconteceu há 2 dias atrás. Aquele caso
o idoso da moça que levou o tio para sacar dinheiro, né? Todo mundo sabe. Eu estava ouvindo uma rádio de notícia e aí surgiram novos vídeos do tio na véspera, do tio saindo do Uber, né? E o locutor da rádio jornalística que eu estava ouvindo dizia assim, então olha como ele saiu do carro, até que, olha a cabeça, até que não estava, né? Aí eu falei, até que não estava. Aí o outro, mas olha como já está a cabeça dele agora quando entra no... Eu estava ouvindo no carro. Olha como está a cabeça. Eu não estava olhando nada, eu não estava olhando. Porque ele estava, o apresentador estava olhando para a live. E no vídeo que ele estava indo ao ar, estava lá passando as câmeras de segurança para as 800 pessoas que estavam na live dele. Mas as outras milhares que estavam no áudio, como eu, que estavam só no áudio, que é a maior parte, né, ainda, não estavam acompanhando. Então, o rádio também é imagem, e a gente tem que usar, e a gente usa bem da melhor maneira. Mas, de novo, as nossas equipes têm que entender que tem um monte de gente que não está. Locutores de futebol são especialistas nisso, né? A Marina contou aqui para a gente o exemplo que ela escutou o futebol, né? Por áudio, né? O exemplo que ela deu, mas o locutor de futebol consegue transmitir a imagem para a gente. Né? Ele sabe quem está ouvindo, então ele transmite de uma maneira que você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Isso tem que acontecer também com os outros locutores. Então, eu estou só trazendo aqui para compartilhar, que essa é uma questão que aconteceu comigo, ouvinte, há 2 dias atrás, que as nossas equipes têm que saber, o rádio também é imagem, mas ele não é só imagem, ele não é televisão. Na televisão o cara pode estar falando, olha a cabeça, que você está vendo televisão. No rádio, não. Então, isso faz parte dessa nossa discussão de as novas tecnologias vieram, ajudaram muito, são e serão importantes. A gente só precisa ter um olhar específico sobre o que a gente faz com essas novas tecnologias. E aí, a gente vai falar daqui a pouco, o André vai falar daqui a pouco, de inteligência artificial. Tem muita coisa chegando em rádio, né? Como o Rianelli citou, terminou antes de ontem em Las Vegas, a NAB, com muita informação, a Tudo Rádio tem feito uma cobertura muito boa, equipes de alguns de nós foram, e da Band foi, o pessoal da JBFM está lá, da Globo está lá, a gente pode depois até criar um fórum com o Mediacom para compartilhar coisas que nós vimos lá, as nossas equipes que foram, mas tem muita coisa, né? Todos vocês já devem ter visto, tem uma rádio 100% feito por inteligência artificial na Alemanha, 100% feito, o playlist, a locução, não tem nenhuma pessoa trabalhando, é a primeira rádio, a Absolute, que se chama Absolute, é uma rádio 100% feita por inteligência artificial, mas até chegar nesse extremo, tem uma série de coisas que foi apresentado lá de software de inteligência artificial, desde o playlist até escolher a voz do locutor, uma voz masculina, uma voz feminina, as duas coisas, você tem uma série de software que foram apresentados agora e tal. Mas isso tudo, de novo, é uma ferramenta inteligente, mas que precisa de inteligências para operar. As pessoas inteligentes para usar essa inteligência, porque senão a gente pega uma tecnologia nesses 2 exemplos bem que eu acabei de dar agora, e você usa de maneira errada. Então, você destrói o valor de alguma coisa que podia te ajudar. Então, é muito mais aqui um compartilhamento de todas as ferramentas novas. A inteligência artificial é uma ferramenta nova que vem com todos os seus riscos, com todos os cuidados, de uma maneira relativamente assustadora. Ainda algumas coisas que a gente olha por aí ainda se assusta, mas ela virá. É inevitável. Esses softwares que eu falei estão todos à venda nessa feira que acabou agora em Las Vegas, antes de ontem, estão todos lá. É só ir lá e comprar. E outras serão desenvolvidas e cada vez com preço mais acessível. A maneira que a gente vai usar é capacitando o nosso time, é compartilhando com as pessoas, é chegando, fazendo o que o Rianelli citou aqui, o que eu fiz ontem com o meu time, falou, quem está acompanhando a NAB no Tudo Rádio? Eu sei que está todo mundo ocupado. Isso eu falando para o meu time, eu sei que vocês estão todos ocupados, eu sei que está todo mundo fazendo, mas quem está olhando o que está falando lá? Quem está olhando as tendências que... Está lá, não precisa ir a Las Vegas, está lá no site. Quem deu uma olhadinha? Eu falei, cara, quem está nesse negócio, que não está nem interessado em dar uma olhadinha no site que está trazendo tudo traduzido para você, talvez esteja no negócio errado, porque se nós não formos inteligentes, a gente não vai usar a tecnologia da melhor maneira. Isso, aí eu estou falando aqui como o nosso papel de gestor, é fundamental na qualificação do nosso time para que seja inteligente, para que a gente possa usar da melhor maneira. E aí, se as tecnologias proporcionam uma revolução, amigas e amigos, o nosso time tem que ser revolucionário. Não existe uma revolução sem revolucionários. A gente tem que trazer o nosso time
com essa visão. Vem aí uma revolução, de que lado vocês estão? Vamos fazer uma revolução, vamos fazer juntos. Como aquelas pessoas que a gente viu no vídeo ali em 1990, 2000 e não sei quanto, que disseram, está chegando isso tudo, a gente vai incorporar da melhor maneira. E aí, só para finalizar aqui, acabou no Rio agora uma edição do Web Summit, né? Acabou, né, Gabriela? Agora quarta, foi segunda, terça e quarta, né? O quinta e quinta. Eu fui em novembro na edição em Lisboa. Assisti várias palestras. Lá você acaba tendo mais tempo. Quando você vai fora, você acaba mais tempo para a palestra do que aqui. Eu estava falando com a Gabriela. No daqui eu vi 2 palestras que você fica encontrando tanta gente do mercado. Você falando com tanta gente que acabou de... Mas lá eu consegui assistir mais palestras, você vai focado para isso. E vi uma palestra de um gestor de uma Big Tech, de uma grande plataforma, prática. Eu diria que 99,9% das pessoas que estão nessa sala usam essa plataforma de rede social. E ele contou assim quais são os pilares fundamentais para o sucesso daquela plataforma a nível global. Eu anotei todas. E todas elas estavam na nossa bagagem. Nos últimos 100 anos, sabe essa bagagem que eu falei, que nos trouxeram até aqui? Esses aqui são os pilares que ele acha fundamental para o sucesso da plataforma de rede social. Acessibilidade, agilidade, companheirismo, engajamento, interatividade, conexão pessoal. Isso é o que nós fazemos, desde que o rádio é rádio. E é isso que nós faremos pelos próximos 100 anos. Seja a tecnologia que for, essas premissas que servem para a gente, ou que servem para essa rede social, famosa e bilionária, que usa inclusive o nosso conteúdo para ganhar dinheiro, usam as premissas do que a gente sempre fez. Então, assim, nós viemos com uma bagagem com algumas coisas importantes. Essas coisas todas continuam válidas para os próximos 100 anos. A diferença vai ser a tecnologia que estará disponível para que a gente possa usar. E a diferença da diferença é a maneira com que a gente vai se capacitar para. Esse encontro aqui faz parte disso. O MediaCom trazia todos nós aqui num sábado de um feriadão. E todos nós que estamos aqui, estamos dispostos a falar sobre isso, significa que nós estamos do lado dos revolucionários. Nós que estamos aqui, estamos do lado das pessoas que estão dispostas a pegar essa bagagem, usar a melhor maneira da tecnologia e continuar um sucesso pelos próximos 100 anos. E nós, como gestores, temos a missão de sair daqui, como a Marina convocou a gente logo de manhã na primeira palestra, sair daqui fazendo isso com o nosso time, energizando o nosso time, trazendo eles para esse game, entendendo, olha, deixa eu te contar o que eu vi lá nesses dias, mas eu preciso de você com a gente, para que a gente possa fazer essa trajetória da maneira vitoriosa como a gente tem feito até agora. O meu papo aqui era dizer, tudo que foi falado de manhã é importante, eu só vim fazer esse resumo para passar para as palestras mais importantes. Valeu, obrigado.